Meus irmãos, hoje dia 11 de junho de 2020, eu trago uma breve palavra aqui para o nosso povo. Vou ler aqui o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 54 a 62, que diz assim: Então, prendendo-o, levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Os irmãos, crise é a palavra do momento. Esse momento aqui é um momento, talvez, da crise mais aguda da vida de Pedro. E essa crise começou quando ele estava com Jesus ali no jardim do Getsêmani e chegaram os soldados para prender Jesus. A crise se instalou na vida de Pedro de imediato, naquele momento. Ele logo sacou a espada para atacar, chegou a cortar a orelha de Malco, e isso foi um sinal de que Pedro estava entrando em crise. E Pedro, então, se afastando dos discípulos, ele quer saber para onde Jesus está sendo levado, e certamente por algumas horas ele ficou sem saber o que estava sendo feito de Jesus. E algum tempo depois, Jesus está na casa de Caifás e Pedro está ali no pátio junto com aquelas pessoas que estavam ali justamente para escarnecer de Jesus e para depois dizer que Jesus fosse crucificado. Pois bem, Pedro, naquele momento, ele como que se estivesse perdendo completamente a sua identidade. A crise muitas vezes faz isso. Uma crise aguda pode fazer com que uma pessoa honesta, por causa de uma situação financeira aguda, vendo seus filhos passarem fome, pode dar um cheque sem fundo, por exemplo, sabendo que está sem fundo. Isso não justifica, mas crise é, na realidade, aquele momento em que se rompem as condições para que a gente possa tomar decisões para resolver o problema do momento, né? Quando perdemos essas condições, quando ficamos, olhamos à nossa volta e não vemos solução, cada um de nós, conforme as suas condições emocionais, espirituais, tem uma reação. Alguns têm simplesmente a reação de negar aquilo, né? Alguém que tem um filho preso, por exemplo, por causa de um crime, tem a tendência a negar e dizer que foi porque ele estava com outro que cometeu o crime. Isso é negação. Outros tendem a não querer falar do assunto, não querer falar do problema, foge do problema, mas Pedro ali, ele a princípio ele negou, a princípio ele teve toda a sua identidade perturbada. Pedro havia se afastado daqueles com quem
ele devia continuar juntos naquele momento de crise, né? Aqueles que sempre nos deram suporte na nossa vida, no nosso dia a dia, são com esses que a gente deve estar, né? Em especial, se esses são pessoas preparadas espiritualmente, que conhecem a palavra de Deus. A crise de Pedro, o ápice da crise de Pedro foi quando, depois dele ter negado 3 vezes, o galo cantou. E ele se lembrou de Jesus e Jesus tinha dito que ele negaria a ele. Naquele momento, Jesus olhou para Pedro. Os olhos de Pedro e Jesus se cruzavam e ele chorou amargamente. Esse foi o auge. Felizmente, Pedro não fez como Judas, que no momento de crise foi e se enforcou. Mas Pedro procurou aqueles de quem ele nunca tivesse se afastado. Até que depois de Jesus ter ressuscitado, Jesus esteve lá com eles no cenáculo. Sabe, toda crise, no fundo, ela tem esse componente de a sensação de perda de controle, a sensação de impotência total diante do problema. Mas uma crise, ela nunca vai nos derrubar se nós mantivermos por todo o tempo os olhos em Jesus, sabendo que Ele vai dar o sustento, que Ele vai dar o caminho, que Ele vai dar a solução. Isso muito provavelmente virá a partir daqueles com quem você tem relacionamento em Jesus. Por isso nós precisamos ter sempre o cuidado de não nos afastarmos uns dos outros, ainda que o afastamento seja físico, que não seja total, ainda que essa aproximação seja sempre apenas virtual, mas que seja ao menos assim, para que, se a crise vier sobre a minha vida, se a crise vier sobre a sua vida, nós tenhamos uns aos outros para sermos instrumentos da graça, do poder de Jesus, para oferecer esperança, para oferecer o caminho, a segurança naquele momento. Que o Senhor abençoe a cada um.